abençoa a sua vida, abençoa a sua família. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vocês ouviram amém na igreja? Glória a Deus. Amados, estou muito feliz em estar aqui com os irmãos de volta, né, depois de 50 anos. Pareceu realmente só um mês sem ver o Jacques, eu fico mal. Tenho que ver os irmãos. Muita saudade dos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Queria rapidamente saber quem nos visita hoje. Levanta a mão, quem vem aqui pela primeira vez. Amém. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Nós somos, como vem, a Igreja de Anto Cronos. E estamos aqui, reunidos em Tabatona, nessa comunidade. Desculpa. Sim? Filho dele. Está bem, está certo. E aí, nós hoje vamos partilhar a palavra de Deus. Eu tenho alguns textos. A minha voz não está no seu melhor, porque ontem tivemos no encontro. O encontro é... E eu tinha um desafio com eles ontem. Eles eram 30, eu 1, e era para ver quem gritava mais alto. Só que depois eu fiquei sem voz, mas ainda lhes ganhei umas vezes. E foi uma bênção. Então, mas foi de Deus que a minha voz está assim, porque eu tinha um plano. Eu disse, hoje eu ia vir na minha versão mais pentecostal possível, só que a voz não vai me permitir. Vou ter que ficar calmo, porque nós temos estado aí num processo de jejum e oração, e Deus tem estado a nos despertar para realmente trazermos um novo nível de entendimento daquilo que é a palavra de Deus e o nosso posicionamento espiritual, amém? Enquanto igreja. E é sobre isso que nós vamos meditar. Hoje nós vamos, na verdade, meditar na palavra de Deus. Vamos falar sobre aquilo que é o ser igreja, tá? Portanto, o título da nossa mensagem hoje é Vem ser igreja conosco, tá? Então, eu quero que você agora mesmo fale para 5 irmãos, diga assim, vem ser igreja conosco. Mas fala mesmo com fé, para me convencer mesmo. Então, nós temos aqui o nosso texto que está em Mateus, no capítulo número 16, e eu gostaria que os irmãos pudessem abrir as Escrituras. Mateus, capítulo 16, nós vamos ler só os versículos de 18 a 20. Mateus 16, versículos de 18 a 20. E diz assim a palavra de Deus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, diga, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, nós temos esse texto, para mim, um dos mais importantes no que toca a entendermos o que é a Igreja de Jesus Cristo. Tá? Ele é curto, mas obviamente exige de nós alguma perícia no entendimento das Escrituras para chegarmos a essa conclusão. Porque Jesus está num discurso, num debate, numa conversa com Pedro, e ele depois faz um concerto, de fato, porque eles estavam a tentar perceber quem era Jesus. E este é o desafio da igreja, porque se nós não entendermos quem é Jesus, nós podemos ser qualquer grupo, menos a igreja de Jesus.
A igreja é de Cristo. E se nós estamos na igreja e não conhecemos o Cristo, o cabeça da igreja, aquele sobre o qual ela está fundamentada, portanto, não entendemos absolutamente nada da igreja. Estamos fora dela, porque só estamos nela quando estamos em cima da pedra fundamental, aquela sobre a qual todo construtor tem que subir a sua construção. Se a nossa base não estiver em Cristo, não estamos na igreja. Se não conhecemos Cristo, não conhecemos a igreja. Nós podemos frequentar um grupo social, podemos frequentar uma comunidade cristã, mas para sermos igreja, nós precisamos conhecer Cristo. Cristo precisa ser conhecido e Ele só vai nos ser apresentado no Espírito. Ele não vai nos ser apresentado no intelecto. Para conhecermos Cristo, nós vamos ter que ter uma revelação espiritual. É um entendimento, uma abertura. É ali onde acontece não só o novo nascimento, mas acontece a restauração do nosso espírito. É em espírito que nós o adoramos. Posso ouvir um amém? Não é na mente apenas. Ele o procura, os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A Igreja de Jesus Cristo é feita das pessoas que andam no espírito. Ela é feita do grupo que nós conhecemos como sendo os filhos de Deus. Mas só são considerados filhos de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito. Em Romanos, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, não deixa dúvidas. Ele diz, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Se somos filhos de Deus e que somos essa comunidade que conhece a Jesus, nós precisamos de fato, de verdade, ter intimidade com Cristo. Ele é a base da igreja, a única razão de estarmos aqui. Se não fosse por Cristo, todos nós estaríamos condenados. Esta certeza tem que estar em nós. Portanto, não só a certeza de que estaríamos condenados por causa do pecado, e se formos humildes na nossa forma de viver, vamos perceber que o pecado, ele estava a nos prender e agora estamos livres em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Quem está livre, diga amém. Porque estamos em Cristo, estamos livres. Mas da liberdade, da prisão que nós saímos e agora estamos na liberdade, só há uma razão para que isso tenha acontecido. Cristo nos libertou. Então, se Cristo nos libertou, é Ele a causa, é Ele o princípio, é Ele o meio, é Ele o fim de todas as coisas. Nós não podemos abandonar a Cristo. A questão é que os nossos temas, às vezes, tornam-se a centralidade da vida cristã e não a pessoa de Cristo. Então, às vezes, nós estamos numa perspectiva de que tem um problema de casamento, até questões da igreja, queremos um novo templo, alguma coisa do gênero, e ficamos à volta disso e esquecemos a centralidade da nossa fé. Ela está em Cristo Jesus. Todas as vezes que nos desviamos disso, irmãos, nós corremos o risco de deixarmos de ser a igreja e passarmos a ser qualquer outro grupo. Um grupo que se reúne, um grupo que ora, um grupo que tem dons do Espírito Santo e até move-se no Espírito Santo. Mas quando chegar naquele dia vai dizer, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas nós curávamos, nós libertávamos, nós fazíamos isso. É um grupo qualquer, não é mais a igreja. Muitos lugares nós chegamos, não conseguimos mais encontrar a presença de Jesus. Porque aonde está a igreja de Jesus Cristo, algumas características não se perdem. O amor não deixa de existir ali. A fraternidade, o arrependimento, o perdão está presente. E nós encontramos alguns lugares em que temos irmãos que sobem, segundo eles, até o terceiro céu e veem grandes coisas, expulsam grandes demônios, mas depois são arrogantes na forma de ser. Cristo não está nesse lugar. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? Cristo leva-nos a um lugar de humildade. Cristo leva-nos a um lugar onde nós não nos arrogamos das nossas habilidades espirituais ou dos dons que recebemos. Muito pelo contrário, entendemos se estamos em Cristo e se vamos ao lugar da adoração, que é o lugar mais alto que podemos ir, nós entendemos que o poder e a graça não vêm de nós. Eles vêm de Deus. Se temos alguma autoridade no mundo espiritual, ela emana dos céus. Então nós confrontamos as trevas com muito poder e autoridade, sempre que elas se apresentam, não temos medo, ao contrário, temos uma coragem que até às vezes parece imprudente, vamos aí, avançamos, não temos esse tipo de receio, contudo, sabemos que o poder e a excelência desse poder, eles vêm de Deus. O que eu quero trazer aqui são 3 aspectos importantes no ser igreja, tá? O primeiro aspecto é o vem, diga vem. Por isso é que é vem ser igreja conosco. Então,
chama os irmãos, porque há uns que estão no grupo, mas não entraram bem ainda. Precisam entrar na igreja. Então hoje vocês vão pregar comigo. Olha mesmo na cara do irmão e diga, irmão, vem. Fala assim com... Vem. Não fica com medo. Vem. Primeiro, nós somos chamados. Não cuideis que fostes vós que me escolheste, mas eu é que vos escolhi. Eu vos designei para que vão e deem fruto. Deus é quem nos escolheu. É Ele quem nos chamou. Primeiro, nós somos chamados à própria vida. Eu tenho essa crença comigo. Então, eu acho que os seres humanos não nascem por acaso. Alguém, na sua infinita sabedoria, nos chamou, mesmo quando nós não tínhamos plano de nascer. Alguém disse, ei, Jussiane, vem da eternidade, onde ninguém pensou nela. Deus pensou, esteve com ela, teve comunhão com ela. É o que nós entendemos a partir de Jeremias, que diz, antes que te formaste no ventre da tua mãe, não estava formada no ventre ainda, mas eu te conheci e te designei por profeta às nações. Deus tem intimidade conosco antes de sermos formados no ventre das nossas mães. Isso é sério, irmãos. Quer dizer que não há só um plano, há um conhecimento pleno de quem tu és antes de tu sequer ter sido formado no ventre da tua mãe. Nós não viemos à vida porque escolhemos vir. Quem é esse que escolheu vir, apresenta-se, porque nós vamos ter que reescrever toda a nossa teologia e entender novamente os princípios todos. Porque você veio, alguém te chamou para vir essa vida, mas não te chamou apenas para vir a vida. Eu entendo que a vida não é só uma vida, é um chamado. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Ele nos chamou para existir por causa de um propósito que Ele tem. Além disso, se isso não bastasse, porque recebemos a vida, então somos dele por direito de criação, nós fomos redimidos. Então havia um curso que foi dado para nós inicialmente. O diabo nos desvia desse curso e Cristo nos repõe nesse curso, só que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Se pensava que o homem, que era o Adão normal, tinha alguma autoridade, aquele que está revestido do Espírito, porque o segundo ministério do segundo Adão é o ministério maior, o ministério do Espírito, onde nós recebemos o que o primeiro não tinha. Não sei se alguém está entendendo o que estou a falar, ou se foi muito, se calhar posso recuar um pouco mais, mas acredito que a igreja é madura. Posso subir? Amém? Então, o segundo Adão, no ministério do Espírito, a esse que nós estamos a receber, nós estamos numa fase que é privilegiada. Portanto, o que estamos a receber da parte de Deus é uma autoridade ou autorização para caminharmos num nível diferente do que o primeiro Adão andou. O resultado é que diz que Cristo transfere para a sua igreja a mesma autoridade que ele recebeu do Pai. Portanto, não estamos aqui apenas para comer, beber, casar e dar-se em casamento. Isso era o primeiro ministério. No segundo ministério, estamos cheios do Espírito Santo. Então, nós não andamos só, nós andamos no Espírito. Não é uma pessoa que anda só, ela anda atenta, ela está a ver. Ela não casa só, ela casa e casa no Espírito. Então, o casamento não acaba depois de 3 meses. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Então, ele não trabalha só, ele trabalha no Espírito. Então, o trabalho dele é guiado de forma diferente, é feito de forma diferente. O ministério que recebemos da parte de Deus, em Cristo Jesus, ele nos leva a um nível não só de ação diferenciado, mas de responsabilidade. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, nós não recebemos o Espírito Santo para ficarmos bonitos só, para sairmos bem na foto. Recebemos o Espírito para operarmos e andarmos no Espírito. Irmãos, eu amo a palavra de Deus. Sou estudante ativo da palavra de Deus. Eu, às vezes, tento encontrar os meus pares, porque há poucos nessa geração. Encontro, às vezes, o pastor Cassiano, temos algumas viagens, ficamos ali a conversar com ele. Pronto. Mas eu entendo que as Escrituras, sem o poder do Espírito, nada feito. Palavra e Espírito. Temos que andar no Espírito, baseados na palavra. Então vamos estudar, ler a palavra, vamos entendê-la, mas nós vamos precisar do Espírito Santo, do direcionamento. A palavra nos direciona todo dia, lâmpada para os teus pés, luz para o nosso caminho. Aí depois, nós vamos precisar daquela orientação muito específica. E quando somos chamados por Deus, e Ele nos chama para esse tempo, Ele chama a igreja para nós respondermos a esse chamado dentro daquilo que é a nossa missão. Então, se fomos chamados por Deus, nós fomos chamados por Ele para fazermos uma obra. Essa obra, ela não está ligada à igreja diante do trono, embora faça parte também.
essa obra é a obra das nossas vidas. E a minha consideração do trabalho, eu por acaso temos um texto longo sobre isso. Então, o trabalho é não apenas o emprego, ou, por exemplo, o ministério. Se alguém está a trabalhar aqui, aqueles irmãos estão ali a servir, não é só isso. Cuidar dos filhos também é trabalho. Cuidar do casamento é trabalho. Aliás, cuidar da saúde também é trabalho. Alguém concorda comigo? Comer a horas, dormir a horas, dá trabalho, sim ou sim? Para você dormir às 21, é uma logística. Sobretudo na realidade de Luanda, é uma logística interessante, dá trabalho. Nós que dormimos cedo, 20, 30, 21, é um grande trabalho. Porque senão vais dormir mais 22, meia-noite, e depois, dia seguinte, estás cansado, mas tens de trabalhar para dormir cedo, tá? Então isso vai te dar trabalho. Comer dá trabalho, né? As mulheres que cozinham todos os dias, dá trabalho ou não dá? Então a minha consideração de trabalho, portanto, essa questão do Shabat e o descanso, o entendimento das Sagradas Escrituras do que é trabalho, o que é que não, e como é que nós temos que estabelecer esse sétimo dia que foi dado por Deus, não pela igreja metodista ou adventista do sétimo dia. É Deus quem estabeleceu um dia de descanso, ele deve ser respeitado. Eu tenho lá o meu dia que eu tenho que descansar mesmo, seguindo a recomendação bíblica. Mas se eu tenho que trabalhar o trabalho, a missão que eu tenho, ela é transversal. Então, irmãos, a igreja ela vai se tornar bastante efetiva quando ela entender que o chamado dela para vir para Deus, para ser igreja, não está associado a cantar no culto, pregar ou não. É o contexto geral das nossas vidas, ele deve refletir a glória de Deus. Quando lavo louça em casa, lavo para a glória. Quando cuido das minhas crianças, cuido para a glória de, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de. A igreja tornar-se-á efetiva, porque ela foi chamada e equipada por Deus, não para se reunir só. Ela foi chamada e equipada por Deus com o melhor equipamento possível, o mais caro, o Espírito dele. Tá? Alguém pode nos dar, dizer assim, vamos vos equipar para a guerra. Então, quando os governos reúnem-se, alguns têm armas pequenas, se calhar de uma origem, né? Outros têm armas de outra origem, que são mais potentes, são mais automáticas e tal. Nós recebemos a melhor munição e capacitação da parte de Deus para enfrentarmos os nossos dias. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Não tinha outro equipamento. Deus disse assim, eu não vou vos dar só um equipamento, eu estarei convosco. Eu não estarei fora, eu estarei dentro. Então nós fomos equipados com o melhor equipamento que pode existir. Deus, Ele nos equipou com Ele próprio. Irmãos, não tem outra coisa melhor. Não tem entendimento melhor, não tem instrução melhor, não tem bênção melhor. O próprio Deus está conosco. Para quê? Para que o trabalho que Ele nos chamou nessa vida para fazermos seja realizado com sucesso. Jesus Cristo não falhou na sua missão. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Diga assim, eu não falharei. Porque sou parte da Igreja de Jesus Cristo. A missão dele cumpriu-se de forma integral. Nós viemos da mesma linhagem, não do primeiro Adão que falhou na sua missão. Nós viemos da linhagem do segundo que não falhou. O ministério do Espírito, senhores, é o ministério dos que não falham. Não porque são muito bons, mas porque andam no Atos 10, 38. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E esse andou por aí fazendo a obra de Deus e desfazendo a obra do diabo. Nós temos um ministério melhor que possa ter existido. Nós temos a capacitação melhor. Então fomos chamados, aquele que chama equipa, aquele que chama capacita, ele dá os recursos. O nosso chamado, ele vem quando Deus nos chama para a vida, ele vem quando Deus nos chama para a igreja, para fazermos parte desse grupo, que é o grupo dos filhos de Deus, e nós também somos chamados para intervir naquilo que são as estratégias de Satanás. Então, quando Deus nos chama, e nós todos fomos chamados, Ele disse, vem, e nós viemos, não viemos aqui por causa da nossa vontade, é Ele quem nos chamou, é Ele quem nos atraiu, é Ele quem pôs um incômodo em nosso coração, é Ele quem pôs um problema na nossa vida, que nós depois dissemos, tenho que ir à igreja procurar uma solução. Deus faz esse trabalho. Então, nós viemos aqui não pela nossa vontade, pela vontade dele. Agora, nós vamos ter que ser transformados também. Então, viemos numa condição, mas depois diz assim, vem, diga, ser igreja. Diga, ser igreja.
Então, o ser igreja, ele toca no ser, na essência da nossa identidade. Nós seremos transformados. Posso ouvir um amém? Nós seremos mudados. Nós já fomos mudados no ato da nossa conversão, mas constantemente sofremos essa transformação. O ser igreja, aqui chama-nos a responsabilidade daquilo que a igreja faz. A igreja, ela vai ter que ser, primeiro, cheia do Espírito Santo. Se não temos o Espírito Santo, não fazemos parte da igreja. O Espírito Santo precisa habitar em nós. Posso ouvir um amém da igreja? Irmãos, o ser igreja vai ter que tocar na profundidade do nosso ser. O Espírito Santo, quando nós o recebemos, ele tem duas coisas que vai fazer. A primeira, ele vai gerar o famoso fruto do Espírito. São 9 características que ele vai gerar na mudança do nosso caráter. Esse é o sinal que temos o Espírito Santo. A segunda, ele vai nos equipar com dons espirituais. Também são 9 dons do Espírito. Então, como eu percebo que tenho o Espírito Santo? O fruto do Espírito, que é esse caráter mudado, que tem 9 características, precisa estar evidente na minha vida. Bondade, longanimidade, domínio próprio, alegria. Isso vai ter que fluir na minha vida ao longo da minha caminhada com o Espírito Santo. Se eu me converti e continuo a ser uma pessoa triste, não combina com a presença do Espírito Santo. Então, devo ratificar, devo me submeter à presença do Espírito. Aonde, pastor? Em casa, irmão. Em casa. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. O Espírito Santo precisa ser buscado por nós. Ele é liberado no ato de conversão. Por exemplo, se orarmos hoje aqui, vamos orar, impor as mãos nas pessoas, receberão o Espírito Santo. Mas a manutenção da presença do Espírito é no dia a dia. É quando eu chego em casa, diariamente, é um processo de disciplina, irmãos. Não é um processo tão natural. Não é um processo tão prazeroso, principalmente na disciplina que temos que ter em estar na presença dele. Quem pratica, humildemente vai testemunhar. Vai dizer, não, há dias que, pronto, eu não estou com toda a disposição. Mas, com o tempo, nós começamos a amar a presença de Deus e a presença do Espírito Santo. Então, fica um processo inverso. Não vamos só na disciplina, vamos mesmo no desejo. Até alguns de nós temos que ser regulados, porque senão ficamos ali muito mais tempo do que é necessário. Contudo, o que é importante dizer é, a igreja precisa buscar o Espírito Santo. O ser igreja começa no receber o Espírito. Irmãos, o Espírito Santo ele vai precisar ser cultivado em nós. Se nós temos uma vida cristã que não pratica as disciplinas espirituais, estou a referir, por exemplo, a oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus, nós vamos ter uma vida espiritual com dificuldade de perceber a obra do Espírito e recebê-la. Nós vamos precisar nos expor à presença do Espírito Santo para sermos curados, libertos, tratados, para sentirmos a mão de Deus a entrar no nosso coração. Quando passa um dia inteiro, irmão, é esperado que no fim do dia vás ao lugar da oração. Nós temos muitas coisas que acontecem ao longo do dia. Coisas boas que tu ouves, coisas más que tu ouves. Às vezes tu vais ver pornografia na internet, porque a pornografia não é só o sexo explícito. Há uma pessoa que está muito mal vestida, aparece no Instagram. Aquilo é mau e fere os teus olhos. Podes achar que não, mas depois são alimentos que estão a entrar às portas da alma, olhos, tato, nariz. Então, elas estão a entrar na tua alma. Vai preencher a um ponto, depois dá-te um outro pensamento. A ideia, você diz, pô, mas por que tive essa ideia? Claro, você está exposto a tantos estímulos pornográficos. Não é o sexo explícito, mas é pornografia. Há um moço que está nas redes sociais a fazer o incentivo aos treinos. Mas o moço está nu, porque ele está de tronco fora, o calção que põe não tapa quase nada, tem calção, mas aquele está quase tudo à mostra, ele é um brutamonte. Quer dizer, não, é o treinador. Não, mas esse treinador está nu e estamos a ver, está a assistir. Então, depois, eu quero uma reação espiritual de alguém que está cheio do Espírito. Não, eu estou cheio de outras coisas, estão ali a entrar. Alguém está precisando a dizer? Então, pronto, o que entra vai
gerar o nível de processamento que eu tenho. As reações, as decisões, a capacidade de reagir está ali. Então, eu próprio tenho que fazer a proteção. Ou não, se eu não quiser ser cheio do Espírito Santo. Não vai dar para sermos cheios do Espírito Santo, eu tenho essa má notícia, e fazermos tudo o que os outros fazem. Não vai dar. O Espírito, o mesmo que ungiu a Jesus Cristo de Nazaré e ressuscitou dos mortos, mesmo que nós estamos cheios dele, não dá, irmão. Ele vai te levar por um caminho que vai restringir algumas coisas. Ele vai. Porque ele vai ter essa característica de uma pomba. Uma coisa sensível. Que, exposta a um pouco de confusão e barulho, pode ser algum outro tema interno, ele voa mesmo. Tá? Então, o Espírito Santo não vai estar num ambiente misturado com muitas outras coisas. Ele precisa de um ambiente específico. Nós precisamos criar um ambiente para recebermos o Espírito. Precisamos fazer isso. E, em alguns casos, vamos ser testados. Os primeiros que receberam o Espírito Santo no advento de Pentecostes, eles ficaram 10 dias. A contagem de alguns é de 7 dias, não faz mal. Mesmo 7 dias é muito tempo a buscarmos o Espírito Santo. Nós fomos buscar agora o Espírito Santo. Depois de meia hora, alguns vamos estar cansados. Vamos dizer assim, ei, pastor, 30 minutos aqui, 5 horas, meu Deus, já estamos cansados de dizer assim, vamos adorar. Eu entro na adoração, vou rasgado. Depois olho atrás, e os irmãos ficaram. Tem que se trazer de volta. Nós temos que ter o hábito de buscar Deus. Mas aqueles irmãos ficaram 7 dias. Merecia um derramamento especial, porque 7 dias, irmãos, é muita coisa. Eram 500, ficaram 150, 350, desistiram, desconseguiram, não aguentaram. É difícil. Há momentos em que Deus nos leva a um patamar, nem todos vão estar preparados para ir até ali. Não faz mal, nós seguimos. Quando formos cheios, também distribuímos, tá? O que Davi fez, e é uma chamada de atenção para nós, porque muitas das vezes nós dizemos assim, nós é que aguentamos aqui a orar, agora recebemos o Espírito Santo, vai ficar para nós. Não, nós recebemos porque éramos nós que tínhamos que receber. Dessa forma. Agora vamos distribuir aos outros que não aguentaram conosco, porque eles têm outras coisas a fazer. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Então não arrogamos e dizemos assim, não, como nós é que oramos, agora o Espírito é mesmo só nosso, porque alguns têm feito isso. E se tentado ser intermediários entre Deus e homem, só há um intermediário entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Então, o que nós recebemos de graça, nós damos de graça, porque ninguém pagou o preço, só Cristo pagou. Então, nós, aqueles que somos chamados para orar, porque há um pai que está cheio do Espírito Santo, ele ora em casa, mas depois cria uma forma no culto familiar em que só ele é quem ora. Não, transfere também, outras pessoas precisam orar. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Porque você foi cheio, transferiu, agora ele também está cheio. Há coisa dele que vai vir para ti. Não fica com receio. Deixa Deus usar as outras pessoas também. Amém? Então nós precisamos transferir isso. Somos cheios do Espírito Santo para fazermos esse trabalho e transferirmos. A igreja, então o ser igreja envolve sermos cheios do Espírito Santo. Envolve, no segundo momento, priorizar a Deus. Diga, priorizar a Deus. Mais uma vez, priorizar a Deus. Não é possível nós manifestarmos a qualidade de vida da igreja sem que Deus seja a prioridade. Não uma, a prioridade. Deus é a principal coisa. Posso ouvir um amém? É. Irmãos, Ele deve ser. Então, e deixa eu dizer uma coisa. Deus não aceita dividir. Ele quer mesmo exclusividade. Ao longo das Sagradas Escrituras, está muito claro para nós, Deus não aceita divisão. Ele quer ter o primeiro lugar. Desde os mandamentos que Ele dá, que diz amai a Deus acima de todas as coisas, até as orientações e a forma como Ele nega manifestar-se em lugares que Ele não é a prioridade. A Igreja de Jesus Cristo não pode perder a priorização em Deus. Deus é a nossa prioridade. Temos tarefas? Temos, inclusive algumas dadas por Deus. Mas a nossa prioridade não está nas nossas tarefas. A nossa prioridade está em Deus. Mas isso fala muito, irmãos, de quem nós somos. Porque nós priorizamos aquilo que para nós é importante. De fato, o que vai vir à frente é o que fala mais comigo. É onde está o meu Deus, a minha divindade.
Então, nós vamos ter que ter atenção a isso, porque a chamada da atenção de Deus para nós hoje é: eu quero ser a vossa prioridade. Eu não quero ser a segunda, porque no segundo lugar não fico. Eu estou no mais alto e sublime trono. Não é nas vossas vidas que eu vou ficar abaixo. Alguém está a entender? A comunicação divina, ele não aceita, irmãos, não é possível. Deus, ele já está, ele já é Deus. Ele não vai poder ser colocado como um segundo lugar. Nós não vamos conseguir fazer isso. Nenhum ser humano vai conseguir. Agora, nós tentamos nos enganar e tentamos criar uma situação em que pensamos que Deus está na prioridade, mas depois podemos fazer um cheque, tá? E se fizermos o cheque, se calhar vamos dar conta que não é tanto assim a prioridade. Porque quando eu acordo, não é o primeiro pensamento. Já tenho que tratar isso. Deus tem que ser o nosso primeiro pensamento. O nosso primeiro pensamento. Eu acordei e tenho... Deus. Mas, pastor, isso não é fanatismo? Seja fanático. Busca Deus primeiro. Entrega as primícias do teu dia para Deus. Se o nome que estão a dar isso é fanatismo, eu não estou chateado. Mas é isso que nós estamos a ver que tem que ser praticado. Então é assim que nós vamos seguir. Porque depois, lá na frente, ele vai dizer: afinal, o fanático tinha razão. Porque normalmente é assim. No momento que criticam, você deixa de fazer o que Deus te mandou fazer e depois lá na frente deixa conta: na verdade, eu tinha que ter feito aquilo. Então, atenção, porque a priorização, irmãos, ela é crítica. O pastor Bruno falou aqui sobre a glória da segunda casa. E nós vimos no texto de Ageu que Deus chama a atenção ao povo, porque eles saíram do exílio babilônico e foram para a terra, chegam na terra, ficam 2 anos, começam a construção do templo, ficam só numa partezinha das fundações, abandonam aquela construção e, porque houveram desafios no processo de construção do templo, então ataques e tal, disseram: isso aqui é muito perigoso, vamos fazer num outro momento. Só que esse outro momento passaram 16 anos. Então, 16 anos eles abandonaram a obra do templo, que seria a prioridade, diga prioridade. Então eles abandonam a obra do templo e ficam a cuidar das suas vidas. E é interessante que o texto de Ageu me chama muita atenção, porque ele diz assim: vocês estão com casas paineladas, ou seja, eles estavam com casas, essa parte do painelada, quer dizer, o acabamento era do último nível. Eles já estavam com um bom acabamento nas casas, ou seja, as casas eram boas. E ainda assim, eles não voltaram para construir o templo. E a chamada da atenção de Deus, ele levanta o profeta Ageu precisamente para confrontar o povo. E Ageu ficou só 4 meses a confrontar o povo, depois ele desaparece. Mas é interessante que o confronto de Ageu foi precisamente: ele disse: vocês estão com as vossas casas bem construídas, mas o templo ficou abandonado. E a chamada de atenção de Deus é: não estão a ter prioridade na busca. A vossa prioridade está nas vossas coisas pessoais. Então, há alguns momentos, é interessante isso, porque a orientação que Deus dá naquele contexto é a orientação de que eles deveriam largar as suas prioridades para irem construir o templo. Mas o templo é só um símbolo, porque, diga assim, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Não é ali que Deus habita, mas o templo é uma representação da obra de Deus na terra. Então, para eles, aquilo era uma representação, dizer assim: ok, a obra, que essa que eu estava a dizer, que compreende, cuidamos da nossa família, fazemos a nossa própria higiene espiritual, o sacerdócio começa entre você e Deus, depois você é a família, depois você é a comunidade. Então, nós temos que cumprir isso. Depois tem todos os outros aspectos da vida. Esta obra que Deus nos manda fazer, não as outras que nós queremos fazer, que os homens querem fazer, ela precisa ser priorizada. Quando nós deixamos de priorizar a obra, Deus vem e nos chama a atenção. Só que a chamada da atenção de Deus é interessante. Ele já estava em problemas, que ele diz assim, no texto anterior, e é o texto que a profetisa me encontrou aqui, diz: vocês estão a ser amaldiçoados, porque já tinham problemas, eles tinham pouco dinheiro, quando tinham muita prosperidade retida,
eles tinham problemas, os filhos estavam com problemas, eles estavam cheios de problemas, porque não conseguiam avançar e sabiam porque sabiam que Deus tinha mais prosperidade para eles, Deus tinha coisas reservadas, mas eles também sabiam que não estavam a conseguir ir além porque alguma coisa estava presa. E a palavra do profeta vem precisamente para despertar e dizer: o que está preso aí é só o fato de que vocês inverteram a prioridade. Vocês agora estão a seguir muito bem os princípios da palavra de Deus, mas não estão a priorizar a presença de Deus. E a prova disso, o templo está caído. Vocês não têm o templo. Muitos de nós, pronto, até somos bons cristãos, mas a vida da adoração não está levantada. A sala é um centro de entretenimento. Conhecemos todos os vídeos do Netflix. Já nem temos mais nada para ver ali. Mas a Bíblia não abrimos em casa. Os louvores não são entoados. A família não se junta para orar. A adoração perdeu o lugar central. Grande construção que é feita. A família até está bonita. Poxa, está no Instagram, está muito bonito. Mas o lugar da adoração foi abandonado. Então, alguém está sendo chamado a atenção e dizer assim: ei, volta para o lugar da adoração. Porque a prioridade não é a vossa construção. Até a construção está muito bonita. Está bonita de se ver, estamos a gostar. Mas não é isso que você foi chamado para fazer. Nós fomos chamados para adorar a Deus. Posso ouvir um amém? Nós fomos chamados para tê-lo em prioridade. Não existe igreja onde Deus não é prioridade. Onde a construção que Deus está fazendo não é prioridade. Então Deus tem um tema, Ele nos chama e nós estamos preocupados com os nossos temas e é a prioridade. Irmãos, nós estamos num ambiente em que muitas das vezes o próprio Espírito Santo tem dificuldade de nos dizer: tira isso para dar ao teu irmão. Porque a prioridade é o que eu quero, não o que Deus quer. Mas esse é o tempo de mudarmos isso. Posso ouvir um amém? A igreja de Jesus Cristo, ela tem poder quando ela se move no Espírito. Quando ela começa a se mover nas suas próprias vontades, irmãos, ela perde o poder. E o inimigo sabe disso. E sabe onde é que vemos isso? Quando surge um demônio. Eu acho engraçado. Quando pipoca um, você vê os crentes fogem. Porque perderam a autoridade. Perderam a autoridade ao ponto. O diabo está a brincar nas nossas casas. A doença que precisa ser repreendida. A doença que veio para a glória de Deus. Você vai repreender, não vai sair, porque Deus é quem permitiu aquilo aí. Mas há uma outra, que é mesmo do demônio. Mas o crente já não tem nem visão espiritual para entender, nem autoridade. Há problemas financeiros que só precisam de posicionamento espiritual. Mas nada. Mas ele tem que vir todos os domingos para alguém orar por ele, porque em casa não ora. Não, irmãos, isso não é igreja. Aqui ninguém está intermediando o caminho. Você, na tua casa, vai orar. Amém? Amém. Eu, por exemplo, não sei se vocês mais deram conta, eu evito impor a mão nas pessoas. Por causa do vício. As pessoas depois ficam viciadas. O pastor tem que me impor a mão, porque senão não orei. Não, ora. É o mesmo Espírito. Estamos juntos? É o mesmo. Não, eu não tenho um outro Espírito superior. Não, o que eu recebi, você recebeu. E, aliás, eu preciso que você se desenvolva na tua relação com o Espírito, porque no momento que eu precisar de oração, não tem mais ninguém para orar por mim, porque os crentes estão todos a depender de uma pessoa. Não é possível. Alguém está entendendo? Irmãos, a igreja de Jesus Cristo é um lugar onde as pessoas andam cheias do Espírito Santo. Em Hebreus ele deixa isso muito claro, desde o maior até o menor, todos o conhecerão. Arrancarei de vocês o coração de pedra, colocarei um coração de carne. Nenhum mais vai instruir ao outro, porque o Espírito ensinará todas as coisas. Então, a igreja é o lugar onde as pessoas não só andam no Espírito, priorizam a Deus. O ambiente em que Deus não é priorizado, fica seco. A chuva é removida e as calamidades acontecem. Então, quando Deus deixa de ser prioridade, e isso nós vamos ver desde os reis, em todas as condições bíblicas, aqueles que não priorizaram a Deus, geraram na nação, no seu objeto de liderança, problemas graves. Deus não só permite, mas em alguns casos, causa, para chamarmos a atenção, para nos voltarmos para Ele. Então, nós vamos ter que priorizar a Deus. Se Ele não for prioridade, Ele não aceita um segundo lugar. Deus não vai ser o segundo. Se você é Senhor da sua vida, Deus não é o segundo Senhor.
a obedecer às tuas ordens. Você está a governar a sua própria vida e está a seguir o seu próprio caminho. Portanto, os resultados estão a ser de acordo ao seu próprio governo. E esse é o tempo de mudarmos isso. Posso ouvir um amém? Então, nós não podemos enganar a Deus. Se Ele não for prioridade, Ele não estará conosco. Podemos enganar os homens, porque uma Bíblia debaixo do braço pode transferir a ideia de que esta pessoa prioriza Deus. Mas você e Deus sabem quem é prioridade, quem está a governar, quem está a mandar. Deus ainda quer mandar na sua igreja. A igreja de Jesus Cristo não escapa do governo dele, porque ele é o cabeça do corpo. A mão, essa minha mão, depende da cabeça. O que ela está a fazer aqui é a cabeça que está a comandar. Se ela agir fora da cabeça, ela não consegue agir sem o direcionamento da cabeça, num corpo funcional, né? Pois há umas doenças, movimentos involuntários, é um contexto. Mas num corpo funcional, os membros, eles movem-se de acordo com a cabeça. Se nós não temos direcionamento da cabeça, como é que estamos a nos mover? Não, você pode estar em outro cabeça. Esse é um risco. Então, veja, a obra de Deus, quando Ele nos chama para ser igreja, a igreja tem uma missão. Diga, a igreja tem uma missão. A missão principal da igreja está associada à adoração. Restaurar, ser um exemplo, tá? Aquilo que era Israel, no princípio, nós agora temos a igreja. Então, a igreja é uma junção, gentios e judeus, todos um único povo e seguem para fazer o mesmo trabalho que Israel foi chamado para fazer lá no início, que é ser uma nação sacerdotal. Portanto, Deus nos levanta como um sacerdócio santo, um povo adquirido. Nós temos essa missão sacerdotal na terra, apresentar a Deus, levar essa figura, é a missão da igreja. Então, a igreja, irmãos, ela tem a missão de manter o altar, o templo, o lugar da adoração de pé. Quando o lugar da adoração não está colocado no sítio certo, a igreja perde a sua função. Se nós nos reunimos aqui e não adorarmos a Deus, ficarmos só na intercessão dos nossos motivos, por exemplo, já é um erro. Porque os nossos motivos são tema. Mas a minha questão aos irmãos é, será que Deus não conhece as nossas dificuldades? Que temos que lhe informar tanto. Muitas orações são mesmo só informação. Deus, o fulano está com esse problema, o Beltrano, mas você está a informar a Deus? Ele não sabe essa situação? Irmãos, tens 1 hora, gasta 55 minutos a adorar a Deus. 5 a orar, porque Ele já conhece melhor do que tu essas necessidades. Alguém está a entender? Falta pessoas que entendem a pulsação do coração de Deus. O que Ele quer? E isso não se percebe só na intercessão. Muitas das nossas orações, irmãos, estão distantes de Deus, estão muito próximas a nós. Às vezes nós vamos no lugar da oração, é só problemas que estamos a levar a Deus. Tem essa situação, tem essa situação, tem essa situação, tem essa situação. Mas eu creio que é chegado o tempo, e agora é, em que os verdadeiros adoradores haverão de se manifestar. E nós teremos uma geração que vai entrar na presença de Deus, não vai apresentar lá muitos problemas. Vai dizer, Pai, eu te amo, eu te adoro, quero ouvir a tua voz, quero saber o que é que tu queres. Senhor, usa, não vai só pedir coisas, vai se disponibilizar, vai dizer, eu estou aqui, fala comigo, usa-me nesse tempo. Quero ser um instrumento teu, quero ser a tua boca, quero ser as tuas mãos, eu quero ser os teus pés. Eu creio que chega um tempo em que nós vamos ter uma geração que não é só uma geração interesseira, que vai a Deus por causa do que Ele pode fazer, mas principalmente porque o ama de verdade. Porque o primeiro mandamento não é interceder, o primeiro mandamento é amar. Nós temos que amar a Deus. Irmãos, amor gera-se num ambiente de convivência. Temos que conviver com Deus. Se não convivermos com esse Deus, nada feito. Nós não vamos conseguir nem amá-lo, nem entendê-lo, nem percebê-lo e, portanto, as agendas todas não são divinas. A igreja tem que reconstruir o templo. Então, o que Ageu faz, ele leva o povo de Deus para a sua missão central. Diz assim, ei, nós temos uma missão central. A nossa missão é adorar e nós deixamos a obra da adoração de parte. Estamos a fazer muitas coisas bonitas, boas,
até divinas, mas elas tiraram-nos do centro daquilo que é a nossa operação. Precisamos voltar ao lugar, tá? Precisamos retomar aquilo que é a essência da nossa missão. Temos que adorar a Deus. Quando Deus é adorado, a presença dele manifesta-se. Os céus descem, irmãos. Então, aqueles que são adoradores vão testemunhar comigo. Nós, quando entramos naquele lugar, há uma expressão que diz: eu não sei se eu subi ou se os céus desceram. O que eu sei é que a presença de Deus está aqui. A igreja é esse lugar, aonde as pessoas entram e sentem a presença de Deus. Elas precisam sentir a presença de Deus, elas precisam ouvir a voz de Deus, elas precisam perceber. Quando a igreja deixa de construir, restaurar o templo e construir o altar de adoração, ela perde o seu propósito. O que acontece é que muitas vezes nós estamos habituados com a adoração e achamos que ela já não tem tanto valor. Porque a adoração é o tipo de coisa que se faz que tu não tens resultado imediato. Leva meses ou um tempo a tu começar a sentir o impacto. Por exemplo, se tu começares hoje a fazer exercícios físicos, se tiver uma barriga, por exemplo, grande, né? Ela não sai na primeira sessão. Pode fazer 10 horas. Correu, não vai sair. Você vai ter que ficar ali alguns meses. E essa frequência é que faz com que muitos desistam daquilo. Porque não é assim. O processo da adoração não é tão diferente, meus irmãos. E o apóstolo Paulo ele faz essas comparações. Ele diz: olha, o exercício físico aproveita para o corpo. É a mesma coisa, a nossa situação não é tão diferente. Nós vamos precisar ter uma regularidade, uma frequência. Conhecer o caminho para a sala do trono é função nossa. Porque as pessoas que vêm para a igreja, irmãos, eles não estão a vir aprender gestão financeira ou como ter melhores hábitos de vida. Não, eles estão a vir aprender como se relacionar com Deus, mas não do ponto de vista intelectual. Ele precisa entrar aqui e encontrar o Deus. Dizer assim: eu senti a presença de Deus. Fui à igreja e fui tocado pelo Espírito Santo. Eu acho engraçado porque nos nossos dias, por exemplo, há aí nas redes sociais alguns pastores, por exemplo, que fazem uma crítica muito forte a coaching, por exemplo. Os coaches. Na minha concepção, quem saiu do seu lugar não foram os coaches, porque os coaches estão a fazer o seu trabalho, vai ensinar gestão financeira, ele vai ensinar como é que tu tens que te alimentar, a disciplina que tu tens que ter para ir para o trabalho. Esse não é trabalho pastoral. Eu vou tocar nesses assuntos enquanto pastor. Vamos dizer, você tem que chegar mais cedo, você tem que sair mais tarde, isso chama-se diligência, está lá em Provérbio. O pastor, orientação de vida, ele vai tocar nesses assuntos, mas não é o assunto central do pastor. Esse provavelmente é mesmo o assunto central de um coach ou um mentor de vida, alguém que faz esse trabalho. O pastor, o assunto central dele é a espiritualidade. Mas como ele já não conhece sequer a espiritualidade, ele está a ensinar outras coisas. Depois está a dizer que o outro está a ensinar o assunto dele. Não, você que está a ensinar o assunto do outro. Porque se você se concentrasse na espiritualidade, tem assunto para falar 365 dias, não repetir. Como temos que orar? Isso temos que aprender aqui. Nós não temos que aprender aqui 7 passos para a prosperidade financeira. Alguns irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, você sai daqui com 7 passos para a prosperidade financeira e não sabe orar? Fizemos o quê? Perdemos tempo aqui na igreja. Então, veja que nós temos que retornar às nossas raízes. Mas o problema é que abandonamos a adoração e não estamos mais importados com Deus. O nosso problema é 4 passos para o rompimento. Qual é esse rompimento? Você tem que entrar na presença. Quer romper para ir aonde? Quem te orientou a romper? Pronto. Então, veja que nós temos que ter muito cuidado, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Os crentes têm que romper. Mas que Deus te oriente.
Não é um programa só que vamos fazer, se calhar Deus orientou o cabeça daquela igreja e é um tema, por um momento específico. Mas eu ficaria muito alegre de ver campanhas consecutivas nas igrejas a dizer 5 passos para entrar na sala do trono, 3 orientações para você conhecer melhor o Espírito Santo, 4 formas de orar melhor. Isso seria o programa da igreja, porque a espiritualidade não está sendo ensinada mais aqui. Nós agora estamos a ensinar no nível carnal mesmo. É tipo assim, epa, você tem que se comportar bem. Não, essa parte comportamental, irmãos, é muito básica para nós. Nós aqui falamos de coisas maiores, que são coisas espirituais. A parte comportamental é básica, mas como não conhecem mais as coisas espirituais, ele tem que falar do comportamento. Depois fica chateado com o coach. Então, o coach está a orientar a vida. Ele está fazendo o trabalho dele. Agora, você orienta também. Fala ainda das coisas espirituais. Fala, porque nós estamos à espera. As pessoas vêm aqui, o que você quer entender é como buscar a Deus. Você não vem à igreja, pelo menos tem que ser. Você não vem à igreja para entender 5 passos para ficar mais rico. Não, a riqueza virá e Deus vai orientar. Temos escolas para ensinar riqueza, por exemplo, né? Ali é um ambiente correto. Vai lá, eu recomendo, por exemplo, nós fizemos a escola da Febracis, nós vamos lá e aprendemos, tem lá princípios, o Paulo Vieira nos ensina. Pronto, você tem que fazer assim, isso aqui está muito bom. Mas aqui não, aqui é outro ensino. E se nós nos perdermos, queremos também copiar agora o Paulo Vieira, porque estamos sem assunto. A falta de assunto é porque nós não estamos a buscar a Deus. O Paulo Vieira está a fazer o seu trabalho, faz bem. Todos os outros irmãos, eles aqui estão a fazer o seu trabalho, deixa-os fazer. Não estamos chateados, ao contrário, estamos felizes porque muitas das vezes as pessoas estão desorientadas. Precisam mesmo daquela orientação. Vá fazer os cursos, faz o treinamento. Mas a oração, a adoração é aqui na igreja. Nós vamos ensinar as pessoas a buscarem a Deus, a priorizarem a vida com Deus, a andarem com o Espírito Santo. Como é que eu ando com o Espírito Santo? Como é que eu perdoo? 5 passos para perdoar. Essa é uma campanha profunda, importante na igreja. Por quê? Tem 5 passos para ele ir para a prosperidade, mas está cheio de rancor no coração. Até prospera, porque os princípios são universais muitas das vezes, mas está a prosperar com rancor no coração. Vai para o inferno. Pronto, e o que fizemos? Orientamos tanto, cresceram tanto, e as pessoas foram para o inferno. Irmãos, está na hora da igreja ser igreja. Posso ouvir um amém? Está na hora da igreja ensinar o que ela tem que ensinar. As pessoas precisam sair daqui cheias de Deus. Não cheias de ideias do que fazer, dos seus planos. Não, isso são outros temas. Você vai aprender, vai à universidade, nós recomendamos, faça as tuas buscas, mas aqui nós vamos mesmo ensinar a andar com Deus só. E vamos tentar nos ater a isso, porque isso é que Deus nos mandou fazer. Posso ouvir um amém? Então, aqui, irmãos, nós precisamos voltar às conversas que são nossas, tá? E deixar essas conversas de lado. Porque o crente está aqui, ele está aqui se calhar há 1 ano, mas se eu lhe disser, vamos agora orar em línguas, ele diz, não pastor, eu só consigo orar em línguas quando o louvor está alto. Não senhor, é agora, Xandaraba, entra já, mas é a prática, Ele tem que esperar, tem que apanhar balanço. Ele só ouve a voz de Deus depois de 1 hora de oração. Falta de prática. Nós estamos a andar, estamos a ouvir. Distraídos, estamos a ouvir. Eu estou distraído, Deus está a falar comigo. O trabalho que estou a fazer, fico a ouvir a voz de Deus. Outro está a dizer assim, não, eu só consigo ouvir depois de muitas horas. Eu olho e digo, meu Deus, você está a faltar prática. Ele tem que praticar. A tua prática não pode ser só o WhatsApp. O WhatsApp fica ainda ali. Agora eu vou ouvir a voz de Deus. Ouvir para depois obedecer. É a prática que você tem. Esse é mais importante do que a conversa que estás a ter no WhatsApp. Não sei qual é essa conversa. Até pode ser um negócio. Mas eu lhe digo, é mais importante praticar ouvir a voz de Deus. Deixa ainda ali o negócio, porque nós precisamos priorizar a Deus. A igreja precisa fazer o seu papel. Então, quando Deus chama, nem sempre Ele vai nos chamar no momento da nossa escolha, tá? Então, regularmente, irmãos, Deus nos chama no momento em que não estamos à espera de ser chamados. Quando olhamos para a Bíblia, poucos são aqueles que disseram, sim, é agora, é o momento certo. A maior parte deles ficou assustado, aterrorizado, disse, não é o momento, não estou pronto, não é a hora, eu sou gago. Eles tiveram todas as objeções porque eles entenderam que não era o momento. A missão de Deus nos desafia. Ela vai nos tirar da zona do conforto, ela vai mexer conosco.
Então, se a missão de Deus está confortável para ti, sou suspeito a dizer, revê bem. Pode ser a tua própria missão. Pode ser que você próprio se deu essa missão. Agora está confortável, vou. Irmãos, Deus vai lhe tirar do conforto. A reconstrução do templo veio para o povo que estava na época de Ageu, no momento em que eles não queriam. Eles refutaram, disseram a Ageu, não é hora de construirmos o templo. Eles refutaram a palavra de Deus que disse, é hora de construir o templo. Então, quando Deus diz assim, nós vamos agora fazer um movimento, seja ele qual for, você agora tem que abrir uma célula, ou se calhar você tem que começar a pregar no teu local de trabalho, provavelmente alguém na sua família tem que abrir um estudo bíblico dentro de casa. Eu diz assim, não é hora, nós até não estamos a falar bem, segue a orientação de Deus, ok? O momento não é o da nossa escolha, não somos nós que estamos a nos chamar, é Deus quem está a nos chamar. Então, se Deus falou contigo agora e diz que é agora, você obedece a Deus agora. Não vais obedecer a Deus daqui a um ano. Há timing para obedecermos a Deus. Deus não vai esperar por nós eternamente. A igreja de Jesus Cristo segue as orientações dele no tempo dele. Então, alguns de nós estão há muito tempo que Deus está à vossa espera, tá? E é interessante que Gideão, ele foi teimoso com Deus, pediu vários sinais. No capítulo 6 do livro dos Juízes, nós vemos Gideão insistente com Deus. Deus diz, olha, vai. Ele diz, não, eu sou o mais pequeno da família e tal. Ele diz, olha, preciso de sinal. Agora eu vou pôr aqui um novelo. Chove no novelo, tudo fica seco. Deus lhe deu o primeiro sinal, Deus lhe dá o segundo sinal. Gideão perde o terceiro sinal. Ele disse, eu vou preparar uma comida, volto, se eu te encontrar aqui, então quer dizer que é. O que me choca nesse texto, irmãos, é que Deus diz assim, eu esperarei até que voltes. Deus está à espera de muitos de nós. Eu fico a imaginar essa figura. Um dos dias que eu li esse texto, irmãos, eu estava no meu lugar de adoração, fiquei com uma criança chorar no chão, porque eu imaginei Deus sentado à espera de Gideão. Só que eu sou o Gideão. Em muitas coisas que Deus disse faz, e eu estou a dar voltas, a arranjar muita desculpa, a pedir vários sinais, quando Deus já deu os sinais. Eu estou a pedir mais um terceiro, mais um quarto, mais um quinto sinal. E quando eu li aquilo, bateu no meu coração, porque eu ouvi Deus a falar comigo e dizer assim, eu estou à espera. Porque nós, quando viemos aqui, em 2022, houve uma palavra assim, diz assim, temos que gerar um avivamento. Mas eu comecei com as minhas objeções. Então, no início desse ano, quando estava a ler os Juízes, ele diz assim, eu estou à tua espera, desde 2022, estamos em 2025. Eu, se calhar, sou o único que estou após Deus à espera. Mas como sei que não sou, estou mesmo já vos falar. Porque de 2022 a 2025, eu fiquei nas minhas objeções, tenho que fazer isso, tenho que... Deus diz, é a hora. E um concerto com Deus difícil, porque todas as vezes que eu me encontrasse com os profetas, eles não me deixavam em paz. A pastora Zanete veio aqui, ela me olhou assim e disse, você está atrasado. Está no vídeo, os irmãos se calhar não perceberam, mas eu que sei da minha situação. Vocês que sabem das vocês. Eu disse, você está atrasado, leva a sério. Está no vídeo, está gravado. Se forem lá recuarem, vão ver ela dizer isso. Eu sei que estou atrasado, porque estávamos em 2024. A minha palavra já me veio em 2022. E o tempo urge, porque não tem eternamente para fazer esse trabalho. Portanto, eu estava a dizer, e repito, Deus tem pressa, porque agora temos pouco tempo. Não só por causa do pastor, também assumo a minha responsabilidade, mas por causa de vários outros fatores. No geral, eu tenho pouco tempo para fazer muitas coisas. Alguns de nós estão nessa condição. Demoraram muito a responder a Deus. Agora já têm pouco tempo. Por quê? Não instruiu o filho. Mas ele já tem 16, 17 anos, vai sair de casa. Mas ele não sabe orar. Porque você, como pai, não lhe levou ao lugar da oração. Tens pouco tempo. Alguns de nós tinham que estar a estudar certas coisas. Não estudaram. E agora está a chegar à fase de ir trabalhar e ter família. E vais ter que estudar a mesma. Mas tens pouco tempo.
Então há muitas situações que nós temos pouco tempo. Redime o tempo, porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E principalmente quando somos humildes diante de Deus, e a minha oração foi sincera, disse: Deus, me perdoa, se houver chance, eu estou disponível. E Deus disse: tem chance, entra. Então, irmãos, a palavra ela é dura, mas ela tem uma esperança, ainda tem chance de fazermos. Porque o mesmo povo que foi chamado para restaurar o templo e dizer assim: ei, levantem-se para fazer, eles têm pouco tempo, eles tinham pouco tempo para fazer a tarefa, porque relaxaram muitos anos, ficaram ali no relaxo a fazerem as suas coisas e esqueceram que Deus tinha lhes mandado fazer. Então, há um processo de restauração, mas Deus é quem controla o tempo. E se nós demoramos muito tempo para fazer o que Deus disse, hoje eu vim aqui dizer aos irmãos: ainda há tempo. E não apenas há tempo. O Deus vai restaurar, e o que era para ser feito em 10 anos vai ser feito em 1 ano. Porque Deus tem pressa de fazer o que Ele tem que fazer. Talvez você ficou distraído, mas há graça e misericórdia de Deus para o tempo, não só da nossa ignorância, mas às vezes da nossa rebeldia. Deus nos perdoa, graças a Deus. Ele não é como nós, então ainda bem. Por último, não menos importante, diga: vem. Esse é o chamado. Ser igreja. Isso é a identidade que prioriza Deus, tá? Diga assim: conosco. Conosco, isso fala da unidade. Ninguém vai conseguir trabalhar sozinho, tá? Então, nós não vamos fazer essa obra sozinhos. Nós vamos precisar de muitos parceiros. A obra que Deus tem para fazer na tua vida precisa de ajudadores, em todos os níveis. Então, ninguém vai ser aqui o Rambo, que entra, no meio de todos os tiros passa, destrói a base do inimigo, sai. Não. Nós vamos ter que fazer isso em equipa. E eu confesso, irmãos, cada um de nós tem as suas dificuldades. Eu tenho dificuldade de trabalhar em equipa. Algumas pessoas podem até se surpreender com isso, porque eu trabalho em equipa com alguma habilidade hoje em dia. E consigo incluir as pessoas no trabalho. Mas eu gosto de trabalhar sozinho. É minha natureza. Então, se eu tiver um trabalho para fazer sozinho e outro para fazer em equipa, eu vou preferir fazer eu fico mais tranquilo, sozinho, tá? Os seres humanos gastam muita energia. Os seres humanos são interessantes. São o maior desafio que nós temos. Porque as máquinas respondem tranquilamente. Obedecem, estão ali, cumprem horários, fazem tudo. Os seres humanos são interessantes. Mas nós não temos um outro caminho. A igreja é feita de pedras vivas. Eu fico a pensar essa ideia das pedras vivas. Eu tive um debate. Eu disse: como é que fica uma pedra viva? Você põe no lugar, ela depois se move. Você diz: não era aí. Você tem que ficar desse lado. E não é tão diferente do que nós vivemos aqui. Mas a vantagem, ela está viva. Então também, se ela perceber que há um gap e ela for uma boa pedra, ela encaixa sozinha. Você não precisa estar ali a mexer. É uma ideia de pedras vivas. Fica a pensar: o que é isso de pedras vivas, né? É uma metáfora que ele usa, mas as metáforas têm poder na sua interpretação. Irmãos, ninguém vai conseguir trabalhar sozinho e nós precisamos aprender a trabalhar em equipa. Além disso, não existe derramamento do Espírito para uma única pessoa. O derramamento vem na comunhão e quando as pessoas estão juntas a buscar a Deus, tá? Não se vê Deus agir de forma tão poderosa quando o povo está unido a caminhar junto. Os maiores milagres de Deus foram feitos quando o povo estava unido a caminhar junto. Quando estamos a falar que vamos fazer isso juntos, também estamos a dizer que Deus trabalha com uma certa ordem. Tem hierarquia. É necessário que haja, porque senão depois fica uma anarquia, é difícil trabalhar dessa forma. Portanto, sim, vai ter que ter liderança, vai ter que ter outras pessoas que ajudam a liderança, vai ter que ter um outro grupo maior que faz a construção. Tudo isso faz parte do plano, do propósito de Deus e da maneira como Ele age. Deus não fica agir só assim, de forma aleatória. Ele organiza o processo e a igreja é esse lugar onde o processo é organizado. De Atos, nós conseguimos ver isso, mas se remetermos ao Antigo Testamento, que também deve falar conosco, vemos Deus a trabalhar no grupo, tá? E a fazer as maiores bênçãos quando o grupo estava unido. A unidade da igreja é poderosíssima. O diabo não consegue fazer nada quando a igreja se posiciona.
E aqui vem essa questão. O que é que Jesus levanta? Ele não levanta um grupo de pessoas coitadas que estão assustadas com o diabo e estão a se esconder nos templos para não serem afetadas pelo trabalho das trevas. Ele levanta um exército poderoso, cheio do Espírito Santo, que rompe as cadeias das trevas e desfaz as obras do diabo. Então a concepção da igreja, e o que estávamos a ler no início, que ele diz: ei, se tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno, se o Rafael ficar sozinho, vão prevalecer. Porque a igreja não é uma pessoa. A apóstola Vanice, ela diz: eu tenho um frio na espinha quando alguém me diz, eu sou a igreja. Ninguém consegue ser a igreja. Nós somos a igreja. Alguém está percebendo? Não sou eu faço parte, mas eu não sou a igreja. Essa frase não contempla a plenitude da igreja. Eu sou a igreja. Não, você não pode ser a igreja. Nós somos a igreja. Unidos em Cristo. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Então, eu faço parte da igreja. Essa frase está correta. Eu sou parte do corpo de Cristo. Agora, eu sou a igreja. Meu Deus, que audácia! A igreja é muito poderosa para ser uma única pessoa. A igreja é um grande mistério a ser revelado. A igreja é aquilo que estavam à espera desde os tempos antigos. Todos os profetas em todas as nações no Oriente andam a profetizar a igreja. A igreja tem muito poder, irmãos. A igreja só não conhece o seu poder. E principalmente porque anda desunida em muitos momentos. Anda dispersa. Não estamos na mesma visão. São poucas coisas que nos unem. Mas há uma coisa que nos vai sempre unir. E essa é que o diabo nos combate para nós abandonarmos. A adoração. O que vai manter a igreja unida é Deus. E a igreja só vai ter a força espiritual que deve ter quando ela manter-se no lugar que ela tem que estar, que é o lugar da adoração. A adoração tem que ser o centro da igreja. Ela precisa ser uma comunidade adoradora. Se não adorarmos, não só perdemos o foco, tiramos a força espiritual que a igreja recebeu da parte de Deus. Então, nós vamos ver que Deus chama, não no momento da nossa escolha, há outros que, por fazerem parte da igreja, eles são mais ousados, tá? Então, eles não esperam só um chamado da parte de Deus para fazer as coisas. Nós costumamos dizer assim, eles se chamam. Então, nós vamos encontrar na Bíblia, desde o Antigo Testamento, os que se chamaram. Por exemplo, qual é o texto que diz que Deus disse a Davi para ir lutar com Golias? Alguém consegue me apresentar? Ele se chamou nessa batalha. Ele viu a luta, ele conhecia o Deus que ele adorava, e ele disse: quem é esse filisteu incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? Não, vou entrar na batalha, já agora. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Mas os irmãos estão a passear nas nossas casas, nós estamos à espera de ouvir o pastor a dizer: ora pela tua família. Não, eu tenho que vir aqui para dizer para você orar pela tua família. Irmão, os irmãos estão a passear no meio das pessoas. Esse está doente, esse fica doente, esse perde emprego, esse faz isso, esse faz aquilo. Como? Principados dessa nação, muitos demônios, sistemas diabólicos inteiros, complexos, montados, irmãos, há anos que confrontamos as trevas nesse país, não prevalecem sobre a igreja. Quando ela se levanta, não tem demônio que fica de pé. Eles caem todos. Não só o poder do Espírito, é a igreja que se move no poder do Espírito. Precisa de homens e mulheres não só cheios do Espírito Santo, mas do entendimento da unidade da igreja. Ninguém vai fazer isso sozinho, ok? Alguns de nós vão ter que se levantar, não vai ter que esperar de dizerem que faz. Viu a necessidade? Avança, porque Deus te deu essa autoridade, abriu os teus olhos para ver, levanta, toma uma iniciativa em nome de Jesus, amém? A restauração que Deus está fazendo na terra passa pela igreja. A igreja é essa agência de restauração. Nós não vamos resolver todos os problemas do mundo. A profecia não nos permite afirmar isso. A profecia diz que a moral vai cair. A profecia diz que nos últimos tempos a iniquidade, ela se multiplica. A degradação moral, ela é contínua. Então, nós entendemos esse contexto.
Mas também entendemos que Deus levanta um avivamento no meio da Babilônia. E que no meio do Egito, Deus levanta um avivamento. E que no meio dos últimos dias, a igreja será avivada, porque quando abunda o pecado, superabunda a graça. E nós acreditamos que o mover do Espírito Santo na igreja dos últimos dias é incomparável, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Se nós já vimos na igreja dos primeiros dias um grande avivamento, eu estou para ver o que Deus fará nos meus dias. Não tenho pressa, mas eu tenho sim a ansiedade de ver Deus agir no nosso tempo. Então, a igreja é esse grupo, irmãos. E aqui eu termino dizendo, se nós não entendermos isso, corremos o risco de não sermos a igreja. Sermos uma comunidade até boa de se estar, mas não a igreja de Jesus Cristo. Não é normal que a igreja de Jesus Cristo se mova e não desfaça as obras do diabo. Não estamos a representar Jesus. Nós vamos representar a Cristo quando nós nos movermos como Ele se moveu. Eu costumo sempre dizer, irmãos, Ele trocou conosco. Se entendermos a troca do Calvário, o poder que desce sobre a igreja é sobrenatural. Porque quando nós percebemos que a vida que nós temos que ter, Ele levou e transferiu para nós a vida dele, nós entendemos o poder e o lugar onde nós fomos posicionados por Deus. A igreja, irmãos, não é um lugar de gente raquítica espiritual que está com medo. O medo não faz parte de nós. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Irmãos, o medo não faz parte de nós. Nós não estamos aqui escondidos porque os demônios estão a agir na terra e nós nos escondemos para não sermos afetados por... Que é isso? Onde está a autoridade do crente? Irmão, eu não consigo conceber. Eu fico indignado, digo, meu Deus, chego num lugar, sempre com a minha forma própria polida, mas internamente eu estou indignado, estou a ver, meu Deus, como é que este crente em que Jesus não entendeu a sua posição? Ele não sabe que o demônio não tem poder sobre ele. Outro dia fomos a um lugar, chegamos lá, havia muita promiscuidade à volta, estava andando com uma pessoa, ela olhou para mim e disse, não está a se sentir incomodado? Disse, eles é que têm que se sentir incomodados com a minha presença? Eles estão a fazer promiscuidade, isso está errado. Nós estamos numa geração em que o certo torna-se errado e nós nos sentimos mal por fazer o certo ou por estarmos certo. A pessoa que anda bem vestida, que não está sensual, ela até pode se sentir mal, não se sinta mal por fazer o bem. Nós não podemos inverter a ordem. A autoridade está conosco, não está com o diabo. Irmãos, alguns têm medo. Por exemplo, eu vejo, ele é crente, 10 anos de cristão. Está a me dizer, pastor, ele está a dizer assim, sonhei com um demônio, fiquei assustado. Diz, meu Deus, o demônio te assustou. Internamente, fora estou assim, né? Irmão, acorda, tenha fé. O poder está em ti. Mas internamente eu estou assim, meu Deus, ele é crente há muitos anos. O demônio é que fica assustado quando chegamos. Ele treme, começa a nos apontar, diz, esse gajo veio me incomodar, ele sabe. Não é eu que fico assustado com o demônio. Você que assusta os demônios. Você que assusta a obra do diabo. Alguém está entendendo o que estou a dizer? No vale de ossos secos, a visão é muito clara. Ele fala aos ossos, mas o que se levanta não é um grupo raquítico, é um exército poderoso. Deus levantou um exército. A segunda casa é gloriosa porque não é só um povo, todos nós fomos equipados com o melhor equipamento de guerra possível para irmos à batalha. Irmãos, estamos em batalha, quer queiras, quer não. O inimigo está a combater a tua vida. Ele está a lutar contra ti. E, permitam-me, aqui os nossos irmãos são de outras nacionalidades. Nós que somos angolanos, sabemos o nível de batalha que nós vivemos. O combate é muito intenso, porque a África vive essa situação nos dias de hoje. Então, se nós não formos espirituais e tivermos autoridade, não dá. Irmãos, não é possível. Agora, é normal que tenha medo do demônio. É normal que tenha medo dos sonhos. É normal que... Por quê? Não conhece o caminho da adoração. Não conhece Deus. Se nós pensarmos que Deus está aqui,
todos os nossos problemas estão numa dimensão abaixo. Então, quando nós estamos conectados num processo de adoração e descemos para ver a questão dos problemas, nós vemos eles assim. Mas se nós estivermos nessa dimensão e tivermos que subir para orar e interceder, então nós vemos os problemas assim. O chamado da igreja é para viver aqui, irmãos. É para viver no lugar da adoração, de comunhão com Deus. O demônio está abaixo, irmão. Está abaixo dos nossos pés. Porque nós estamos no terceiro céu. O segundo céu é o lugar ali de batalha espiritual. Aquilo é básico. Porque você desce. Você não sobe para ir lutar ali. Mas nós estamos com uma igreja que fica só na batalha espiritual. Portanto, ele, inclusive, está perdida. Porque o diabo é especialista. Ele criou uma agenda. Então, as pessoas vão para a oração. E eu estava a tratar isso com os nossos intercessores. Diz, você está a atender a agenda do diabo. As tuas orações é mesmo só problema. Pega a lista de oração do irmão. Elton está doente. Fulano está assim. Ciclano está assim. Beltrano está assim. Essa é a tua lista. É uma agenda diabólica. Onde está a agenda de Deus nas tuas orações? Mas nós estamos numa dimensão espiritual baixa, porque está a nos faltar a conexão com o Deus. Mas esse é o tempo em que nós vamos restaurar o templo. Nós vamos restaurar o lugar da adoração. O lugar onde recuperamos a força da igreja. O lugar onde recuperamos o poder. E é engraçado, porque o que ele diz em Ageu é a chave para nós. Ele diz assim, quando vocês restaurarem, aí sim eu vou vos abençoar. Nós não queremos caçar as bênçãos, nós queremos recebê-las de Deus enquanto o adoramos. Posso ouvir um amém? Então fica de pé nesse dia, nós vamos orar. E a nossa oração é que rompamos, e nós vamos não só orar, mas nós vamos adorar a Deus. E adorá-lo porque de fato Deus nos deu. Eu achei engraçado porque a pastora Janete me chamou, ela disse assim, pastor, há uma essência nesse ministério. Ela está ligada à adoração. Ele diz assim, Deus te deu uma responsabilidade. Não fuja. Todo profeta que se encontrava comigo até então, agora eu já estou em dia com as minhas situações. Eu, uma outra profetisa, Josefine, disse, pastor, estás atrasado. Eu sei que estou atrasado. Mas como é que sabe? Está aqui. Eu lhe mostrei. A outra, como é que chama? Débora, né? Débora também veio e disse, pá, ando chateado com esse pastor, ele está atrasado. Eu sei que estou atrasado, irmã. Irmãos, será que nós temos percepção de onde é que estamos no plano de Deus? Há um lugar em que vamos saber. O lugar da adoração. O lugar da adoração. Põe todas as preocupações de lado, irmão. Prioriza Deus. A Igreja de Jesus Cristo, irmãos, é essa agência cheia de Deus. E que chama a atenção não pela opulência das coisas que faz, mas pela essência que carrega na vida dela. O amor que manifesta entre os irmãos. O perdão, a graça, a comunhão. Irmãos, estarmos aqui e entre nós termos dissensões só denota o nosso nível baixo, não só de espiritualidade, mas do conhecimento de Deus. Quando eu não consigo perdoar a pessoa que me feriu, sabe o que eu estou a dizer? Eu sou melhor do que Deus. Porque se Deus lhe perdoou, eu, como sou Deus de Deus, não me lhe perdoo. Porque até sou maior que Deus. É grave, irmãos. Retermos o perdão de alguém porque nos feriu e nós agora somos tão especiais que até Deus que já perdoou é menor do que nós. É um nível de arrogância muito alto. Nós não podemos viver isso. Posso ouvir um amém? E principalmente no nosso meio. O apóstolo Paulo, ele diz, eu ouvi que em vocês há dissensões que nem se qual há nos mundanos. Vocês estão aí com casos no tribunal. Ao ponto de irem no tribunal, não conseguem se perdoar. Será que Jesus Cristo ainda é a vossa prioridade? Será que vocês ainda vão ao lugar da adoração? Será que vocês ainda se quebrantam de verdade? Deus ainda tem a oportunidade de tocar o vosso coração? Se Deus perde esse lugar, nós não fizemos mais nada. Feche teus olhos. Diga assim, Pai, eu quero ser parte
Ajuda-me, Senhor, a cumprir a minha missão, a fazer a tua vontade. Senhor Jesus, neste dia, entrego a minha vida em tuas mãos. Restaura a minha aliança, Senhor. Refaz as minhas prioridades. Deus, perdoa-me, Senhor, todas as vezes que tu não foste a minha prioridade. Ajuda-me, Senhor, a construir a tua casa, o lugar da tua habitação. Põe a mão no teu coração, fala com Deus. Permita-se ser ministrado pelo Espírito Santo. Deixa Deus falar contigo nesse dia. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Há um lugar de prioridade que Ele quer. Algumas orientações simples que o próprio Deus tem dado, que tu precisas seguir.